Me perdoe, irmãos. Vamos abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Peço perdão aos irmãos. E o versículo de número 10. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. A palavra nos diz assim: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 11. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Podeis assentar os irmãos em nome de Jesus. Viria com uma outra passagem em mente, mas Deus sabe de todas as coisas. Estamos numa campanha maravilhosa, como falou o auxiliar Rodrigo, aqui, uma campanha de muita importância. Foi falado até por um dos ministros que essa campanha deveria ser, daqui para frente, todo ano, ter essa campanha. Porque nós não podemos parar de buscar o Espírito de Deus. Nós não devemos estar conformados com aquilo que nós já temos. Nós sempre teremos que querer mais. E é disso um pouco que nós vamos falar aqui esta manhã. Mas antes de falar, tem um louvor que me chama muita atenção, que ele fala assim, ó: quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar a dor? Quem já não pensou que não era alvo deste amor? Muitas das vezes nós passamos por situações complicadas e nós pensamos essas coisas. Porque nós somos frágeis, nós somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas humanas. E nós pensamos muitas vezes que Deus está longe, quando simplesmente Ele está em silêncio. Que a dor não vai se acabar quando, ao passar dos dias pedindo a Deus, Deus não faz ali o seu mover. Mas, na continuação desse louvor, ele diz assim: mas a tua vida vale mais que o mundo para Deus. E o refrão ele fala assim: o amor de Deus é mais profundo do que o mar. E isso me chamou a atenção. E eu fui pesquisar um pouco, trazendo uma breve ilustração. Uma expedição feita há vários anos atrás, a maior profundidade que o homem ele conseguiu chegar foi aproximadamente 11 quilômetros. 11 mil metros de profundidade em um certo submarino. E se nós formos fazer um comparativo, o Monte Everest é um dos picos mais altos que existem no mundo hoje, aqui em terra. E o Monte Everest ele tem 8.848 mil metros. Pode-se dizer que a profundidade que o homem foi no mar, dá para se colocar o Monte Everest, e o pico que é mais alto aqui em terra, não vai dar para ver em sua superfície. Porque para chegar na superfície, faltaria 2.152 metros. Isso foi até onde o homem pode chegar. E o louvor nos diz que o amor de Deus ele é mais profundo do que o mar. E nós temos nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, que o apóstolo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não pode dimensionar a maneira que Deus nos amou. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero dizer que Jesus te ama. Você pode ter feito o que pode ter feito, mas Jesus ele te ama. E a escritura que nós lemos aqui em 1 Pedro diz que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo. Pode ser que nós chegamos aqui com as nossas lutas, com as nossas batalhas,
Mas eu quero dizer que independente do que você esteja passando, Jesus, Ele te ama. E Jesus, Ele quer te encher esta noite, essa manhã, porque Ele te ama. Talvez esse tempo que nós temos sofrendo, nesta manhã, ele pode ter chegado ao fim. Porque o versículo termina que depois de nós termos sofrido um pouco de tempo, o Senhor, Ele nos restaurará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Eu sei das minhas batalhas, eu sei das minhas lutas, você sabe das suas, não podemos sequer comparar, só você sabe o que você está passando, mas não há outra receita para nós vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, a não ser cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós queremos fazer isso ou aquilo para sanar as nossas lutas, mas nós esquecemos que nós, primeiramente, temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque como já foi falado aqui esta manhã, o Senhor disse que nós receberíamos poder. E como o auxiliar bem frisou aqui, é poder real. Não é só poder da boca para fora. Há muitos homens que têm poder, um certo poder nesta terra. O poder aquisitivo, de poder comprar o que quiser. Um poder financeiro que ele pode viver da maneira que ele quiser a vida dele. Mas esse poder um dia vai acabar. Mas a palavra de Deus nos diz que quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais Deus ele tem para nos dar, porque ele nunca vai acabar. Às vezes nós se acomodamos naquilo que nós já temos. Mas o Senhor, Ele sempre quer nos dar mais. Ele sempre quer derramar mais. Ele não só quer acabar com a tua luta, que você chegou aqui e apresentou a Ele. Mas Ele quer fazer transbordar do seu Espírito. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós pensamos que nós só precisamos de um milagre. Às vezes nós só pensamos que nós só precisamos da resposta daquela causa. E quando nós recebemos, ele parou, nós não precisamos mais de nada. Mas eu te digo nesta manhã, com toda a sinceridade que eu tenho no meu coração, essa luta que nós estamos passando hoje, que você está passando hoje, quando Deus te der a vitória, procure se encher do Espírito Santo de Deus, porque vai vir lutas maiores. Porque quando Deus ele te dá a vitória, automaticamente aquela luta ela não vai vir mais, ela vai vir uma luta maior. E você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder enfrentar. É por isso que eu digo, não há outra receita para nós vencer as nossas lutas, a não ser cheios do Espírito Santo. O texto base dessa campanha, Atos 1:8, Jesus disse que nós receberíamos poder. Por que eu digo nós? Porque ele estava falando para a igreja. Ele não estava falando para um certo grupo de pessoas ali anônimas, não, ele estava falando para a igreja. E hoje a igreja sou eu e você. A promessa e as palavras que ele fez para aquele povo, para aquela igreja, ela se estende a mim e a você. Porque hoje nós nos tornamos igrejas de Deus. Como já foi falado aqui, eles receberam poder para expandir aquilo que eles aprenderam. E nessa expansão, chegou aqui. Chegou ao meu e ao teu coração. E nós conhecemos as Sagradas Escrituras. E nós nos tornamos igreja. Porque nós decidimos fazer parte da igreja que foi criada lá no dia de Pentecostes.
A igreja verdadeira, a igreja primitiva, a igreja que guarda as doutrinas, a igreja que guarda o nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja que zela pelo seu nome, a igreja que quer ir morar no céu, a igreja que quer ser cheia do poder do Espírito Santo. Irmãos, nessa campanha, eu não pude comparecer todos os dias, né? Aqui na sede está tendo dia de quinta e domingo, né? Denominado com esta campanha. Na terça-feira, alguns irmãos já puderam trazer também mensagens sobre esse tema. E nesta campanha eu já fui ricamente abençoado. Desde a primeira pregação que eu escutei aqui, pelo auxiliar irmão João Vitor no domingo. Desde aquela primeira pregação, eu fui ricamente abençoado. E o que mais eu percebi e que eu trouxe para a minha vida é que eu não posso estar acostumado com aquilo que eu tenho. Eu sempre tenho que buscar mais do Espírito Santo de Deus. Deus já falou muitas vezes ao meu coração, Deus já me encheu várias vezes, mas durante essa campanha, eu ainda sinto que eu posso mais, eu quero mais. Mas isso não depende dos irmãos que vão estar pregando, dos irmãos que vão louvar, isso depende de mim. De eu querer mais, de eu buscar mais. Como o diácono Sávio ontem falou, às vezes chegam aqui irmãos e o pregador ele vem usado por Deus, ele se mata de pregar, esse foi o termo que ele falou ontem, e nós ficamos sentados, sem dar tanta importância, sem buscar, sem adorar, sem abrir a nossa boca. Verdadeiramente, irmãos, Deus ele fala com a sua igreja, Deus ele fala conosco. Mas Deus ele também é educado. E depende de nós ser cheios do Espírito Santo. Por muitas vezes nós recebemos esse poder, recebemos esse renovo, recebemos toda essa virtude que nós podemos ampliar em vários talentos, fazer várias coisas, mas nós paramos. Porque nós deixamos o Espírito Santo ser apenas espectador das nossas vidas. E se eu tenho liberdade com os irmãos aqui esta manhã, eu faço um pedido. Pelo amor de Deus, em hipótese alguma, deixe o Espírito Santo ele ser espectador da tua vida. Porque o espectador, irmãos, ele não pode fazer nada. Quando nós assistimos o filme e não gostamos do final dele, nós falamos, olha, o final poderia ser diferente, mas nós não podemos fazer nada. O filme já está ali, gravado, já foi, acabou. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus fala, olha, eis que estou à porta e bato. Mas por que ele não entra? Ele tem o poder. Verdadeiramente. Ele tem o poder de entrar nas nossas vidas, de transformar o nosso viver, de mudar todo o nosso caminhar. Mas aí ele fala, aquele que abrir. Eu entrarei. Precisa de uma ação nossa. A gente precisa ouvir, a gente precisa abrir para ele entrar. Jesus, ele mora dentro de nós. Ele está dentro de nós. Mas nós não podemos tornar ele espectador das nossas vidas. Verdadeiramente, irmãos, nós temos que perder o controle. Mas como assim, irmão, antes nós temos que perder o controle? Certa vez o profeta foi levado ao rio, que ele foi entrando naquele rio, e ele declara que as águas, primeiramente, no primeiro estágio, cobriam seus pés.
E até ali ele tinha todo o controle. E ao caminhar mais um pouco, a água subiu até seus joelhos. Mas ele ainda continuava firme. Ele tinha o poder de ir ou de voltar, porque os pés deles ainda estavam sobre o solo. E a palavra de Deus diz que ele foi andando mais um pouco e subiu até a sua cintura. Mas ele ainda tinha o controle. E a palavra de Deus diz que ele chegou a um estágio que não dava mais para caminhar, que só dava para passar a nado. E naquele momento, ele tinha perdido o toque de seus pés no solo. Ele não tinha mais o controle. E é isso que nós devemos fazer com a unção do Espírito Santo. Nós temos que perder o controle e começar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que parar de falar: ô Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ô Senhor, eis-me aqui. Enche-me, Senhor Jesus, e faz o que tu queres. Ô Senhor Jesus, mas eu quero pregar, mas o Senhor quer que tu vá evangelizar, ganhar umas vidas lá fora. Amém, Senhor. Ô Senhor Jesus, mas eu quero estar em destaque ali na igreja. Mas eu não quero que você esteja em destaque, eu quero que você vá na casa dos irmãos que estão faltando o culto e comece a orar pela vida deles e tragam eles de volta para o seio da igreja. Às vezes nós queremos fazer na obra de Deus aquilo que nós queremos, aquilo que é confortável para nós. Ô Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo porque eu não consigo. Verdadeiramente você nunca vai conseguir, meu irmão. Se você não perder o controle da sua vida e deixar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Quando o profeta ele falou que só poderia ir a nado, é porque já não dependia mais das forças dele. Não dependia mais das pernas dele, dos passos dele. E assim eu vejo a vida de Davi. Quando Davi chegou no arraial ali dos israelitas, que estavam com medo, porque havia um gigante atemorizando ali aquele povo, Davi falou: olha, eu vou enfrentar ele. Chegou para Saul: ora, quem é aquele camarada ali que está falando isso do exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. E eu vou vencer. Aí Saul falou: não, não pode não. Tu é só um menino. Tu não tem nem tamanho para isso. Aquele gigante lá, ó, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Não dá para ti não. E os irmãos de Davi foram contra Davi. Porém, eles esqueceram que o profeta Samuel chegou na casa de Davi, enviado pelo Senhor, e olhou para todos os filhos de Davi, para todos os filhos de Jessé, e Deus disse que nenhum dali era para ser ungido, e mandou chamar Davi, o menor da sua casa. Já foi louvado aqui, já foi dito. Podemos ser pequenos, mas Deus ele nos faz grande. E quando Davi chegou naquela casa, Deus falou para Samuel: olha, é este. E a palavra de Deus diz no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, que o profeta ele pegou o óleo e ele derramou sobre a cabeça de Davi. E a palavra de Deus diz que naquele momento o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi.
o Espírito de Deus, ele se apoderou da vida daquele jovem. Por isso aquele jovem teve a ousadia de dizer que ia lutar contra aquele gigante e que iria matar aquele gigante. O Espírito de Deus, ele se apoderou da minha e da tua vida. Então qual é o gigante que está se levantando, que você está comendo, que você não vai batalhar contra ele? Maior o que está conosco do que está no mundo. Se verdadeiramente o Espírito Santo ele se apoderou da minha vida, eu tenho um poder. Eu recebi poder. Poder real. Poder para derrubar gigantes. Não é momento de nós ficarmos acuados. É momento de nós se enchermos e batalhar contra tudo aquilo que vem se levantando sobre as nossas vidas. Ah, irmão, mas a luta é grande. Busca mais do Espírito Santo, que o Senhor ele tem para te dar. Quando Jesus ele falou para os discípulos que eles receberiam poder, esse mesmo poder que eles receberam, o mesmo poder que eles usaram para curar os coxos, o mesmo poder que fizeram eles libertar pessoas, o mesmo poder que pela sombra de Pedro curava pessoas, esse mesmo poder que caiu sobre eles, caiu sobre mim e caiu sobre você. Agora o interessante é que eles não quiseram mais viver a vida deles, que eles levavam. A partir daquele momento eles quiseram viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo falava: você vai para cá, eles iam para lá. Vocês não vão, eles não iam. Estenda a mão, eles estendiam. Fuja, eles fugiam. Vá até tal cidade, eles iam. E por que que quando o Espírito Santo nos manda fazer algo, nós recuamos? Por que que quando o Espírito Santo nos pede para fazer algo, nós ficamos parados? Quando o Espírito de Deus ele nos incomoda a fazer alguma coisa, pode ter certeza, meu irmão, é melhor para a minha e para a tua vida. Talvez seja um mover que você tanto espera, mas você não tem dado ouvidos. Ah, irmão, mas é difícil. Eu não vejo a solução do meu problema se eu fizer isso. Mas com os olhos materiais, humanos, nós não vamos ver. Nós temos que ter olhos guiados pelo Espírito Santo. Com os olhos da fé, nós temos que contemplar aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, e não aquilo que nós queremos que Deus ele faça nas nossas vidas. E nisso tem uma grande diferença. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Toda vez que nós buscarmos o Espírito Santo, ele vai descer sobre nós com uma unção dobrada. Se nós estamos cheios, nós vamos transbordar. Se não estamos cheios, vamos ser completados. E se aonde o Espírito Santo ele vai descer, tem algo errado, ele vai tirar. Pode até doer, mas vai ser melhor para nós. Pode até nos quebrar todinho, mas vai ser melhor para nós. O que nós não podemos ficar é calados, parados sem buscar o Espírito Santo de Deus.
e se conformar com aquilo que nós já temos, ou a nossa vida cristã de como ela é já na igreja. Estamos nos últimos dias. Nós vemos que o diabo ele não está brincando de ser diabo. Quando ele tem a oportunidade de tragar, ele está tragando. Ele está tirando pessoas de perto de Jesus. Ele está matando, está roubando. A palavra de Deus vem se cumprindo. E nós não podemos estar conformados, parados. Nós temos que dia após dia ser cheios do Espírito Santo de Deus. Dia após dia nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Que Jesus ele pediu para que eles não saíssem de Jerusalém? Porque eles tinham que ser revestidos do poder de Deus, porque eles não sabiam o que eles iam enfrentar. E hoje nós não sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã. Porque o amanhã ele não existe. Amanhã eu tenho que ir para o trabalho, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Nós temos planos, mas o amanhã verdadeiramente não existe, só existe o hoje, o agora. E se o amanhã não chegar para mim e para você? Como está a nossa vida perante a Deus? Será que nós temos azeite nas nossas lamparinas para nós termos um encontro com Jesus Cristo? Se eu tenho ou não tenho, isso eu não sei. Mas uma coisa eu decidi. Eu vou buscar muito e muito, muito mais. Aleluia! Glória a Deus! Verdadeiramente, nós até podemos ter. Nós até podemos ser cheios. E preparados para ter um encontro com Deus. Porque a verdade é essa, nós temos que estar preparados. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós não podemos se conformar. Eu já tenho. Nós temos que buscar. Porque nós não sabemos o que vai vir amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã reserva para nós. Quais as batalhas, quais as lutas que vão vir amanhã. Então, toda oportunidade que nós temos na igreja, que nós podemos estar perante o Senhor, nós temos que buscar mais. E o Senhor, Ele tem sempre mais para nos dar. Sempre o Senhor tem mais para nos dar. Porque Ele é uma fonte que nunca cessa. Se nós pedimos mais conhecimento, Deus Ele vai nos dar mais conhecimento. Se nós pedimos sabedoria, Deus Ele vai nos dar sabedoria. Se nós pedimos ousadia, Deus vai nos dar a ousadia. Se pedimos toda a unção que nós queremos ter, Deus Ele vai nos dar. Ele pode até nos preparar primeiro, mas Ele vai nos dar. Porque Ele sabe o que cada um de nós precisa. Agora é como o irmão auxiliar Rodrigo falou. Poder para quê? E quando ele estava falando isso, veio uma frase na minha mente. Quando ele indagou essa pergunta. Poder para quê? Para fazer a vontade de Deus. Para fazer o desejo de Deus. E a palavra diz, se não me falha a memória, em 1 Timóteo, que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. E este conhecimento, essas pessoas eles vão ter quando eu e você levar este conhecimento para elas. Porque verdadeiramente elas não vão abrir a Bíblia
para aprender sobre isso. A Bíblia que ela vai aprender é a Bíblia que eu e você vamos falar para ela. A Bíblia que ela vai ver é o meu e o teu viver. Mas para isso, para nós podermos ir, para nós poder fazer a vontade de Deus, nós temos que ter cheios do Espírito de Deus. E para terminar, há muitas denominações que hoje em dia usam de várias coisas, de vários artifícios, para poder chamar a presença de Deus para aquele lugar, para aquelas vidas. Muitas vezes colocam um jogo de luz, muitas vezes se colocam fumaças, apagam-se as luzes, muitas vezes fazem danças para chamar a atenção. Mas verdadeiramente tudo isso vai chamar a atenção de quem está ali, de quem está vendo. Porque verdadeiramente para nós chamarmos e atrair a presença do Espírito Santo, nós não precisamos de nada disso. Basta nós termos um coração humilde, nós se humilharmos perante Deus. E Deus, Ele vai derramar do seu poder. Quando nós se humilharmos, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, como nós reconhecermos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas com Ele, a palavra de Deus diz que nas últimas instruções que Jesus estava dando, Ele falou para os discípulos, Ele falou para a igreja, que todas as obras que eles estavam fazendo, eles também iriam fazer. E ele termina o versículo: e ainda farão maiores obras daquilo que eu tenho feito. Mas não pelo poder deles, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. Nós podemos fazer obras maiores, podemos. Temos que fazer com a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Que nós possamos se humilhar cada dia mais, que nós podemos buscar cada dia mais verdadeiramente a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, que nós podemos atrair cada dia mais a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, que aquilo que nós podemos fazer para que a nossa casa, o templo e a morada do Espírito Santo esteja de acordo com a sua palavra e com a sua vontade, que nós venhamos a fazer. Que todo sentimento que nós podemos ter de ruim, que está atrapalhando o mover de Deus na nossa vida, que nós podemos tirar. Porque verdadeiramente para ser cheio do Espírito Santo, como eu já falei, depende de mim e depende de você. O Espírito Santo está sobre você. Não deixe que ele se torne um espectador da sua vida. Mas seja eu e você um espectador do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Que nós possamos ser espectador das maravilhas que o Espírito Santo ele pode fazer através de nós. Que nós possamos ver as maravilhas que o Espírito Santo possa fazer e que nós mesmos possamos dizer: olha, há tempos atrás eu não imaginaria que eu seria possível fazer isso. Mas o Espírito Santo ele fez na minha vida. Que nós possamos perder o controle e deixar o controle nas mãos do Espírito Santo de Deus. Para nós parar de ser guiados por nossos próprios passos, pelas nossas próprias vontades, e passar a ser guiados pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.